Fala moçada, fala galera do sétimo ano, tudo bom com vocês? Saudades, hein? Saudades, já faz aí um bom tempo que a gente não fica junto, né, em sala de aula. Também a última semana a gente não conseguiu fazer a nossa live, porém estamos aqui através desse vídeo e eu acredito que semana que vem a gente consiga fazer uma live aí, tá bom? Eu me amarro, né, em estar com vocês aí mesmo de forma online, porque vocês são uma turma extremamente participativa, vocês gostam de opinar, vocês gostam de refletir, né? E isso é legal demais, é uma característica sensacional e eu peço e encorajo vocês que vocês levem isso para a vida de vocês, levem isso para sempre, sabe? Sejam né, juniores, adolescentes, jovens, né? Sejam pessoas que gostam de refletir, de ponderar, de opinar, isso é importante também, isso é muito importante, tá certo? Então isso é legal demais. E moçada, fizeram a atividade, conseguiram pelo menos iniciar a atividade. Eu sei que essa semana foi bastante corrida para vocês, semana de prova, aquela correria toda, muito estudo e tal. Porém, né, eu incentivo a vocês, se vocês ainda não fizeram, né, a vocês fazerem, dar um feedback, mandar para mim ali através da plataforma, para a gente conseguir acompanhar. Maravilha, beleza? Eu estou aqui com o meu computador aberto aqui, bem no, né, com o PDF que eu encaminhei para vocês. Então, de vez em quando eu vou estar olhando aqui para o lado, então não estranha não, beleza? Joia? Deixa eu pegar aqui a sequência certinho. Eu preciso respeitar a sequência aqui do PDF de algumas coisas que eu quero ponderar para vocês aqui, para que vocês também não venham se perder no momento que for fazer a leitura. Maravilha! A gente vai falar hoje sobre os códigos da inteligência. Existem alguns conceitos muito interessantes. A maioria você já tenha, né, aprendido já, talvez no mínimo, né, desde o ano passado. Aí vocês já tiveram contato, acesso a isso. Mas eu quero refletir algumas coisas com vocês aqui, que eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de cada um. Maravilha? O primeiro conceito que está no PDF que eu encaminhei para vocês aqui é a respeito do fenômeno Hã. Eu gosto muito da analogia, né, que o autor aqui fez, né, a respeito do fenômeno Hã. Ele usa, né, uma analogia como se fosse um exemplo, né, como se fosse uma câmera, né, uma filmadora na nossa mente, né? Ou seja, a nossa mente ela capta absolutamente tudo, né, até mesmo de forma inconsciente. Então, qualquer situação que a gente vivencia, experimenta, sendo boa ou sendo ruim, a nossa mente ela arquiva, né? Ela vai arquivando, a nossa vai ficando ali arquivado dentro da nossa memória. Então, isso é muito bom, mas tem situações que às vezes a gente vivencia, experimenta, tem conflitos que surgem na nossa vida que estão diretamente ligados a isso, e a gente nem sabe por quê. Quando você pensa em janelas, né, aliás, em fenômeno, né, que esse arquivo, né, de tudo que você vê, experimenta, vivencia, né, existe algo que a gente fala, nossa, quase sempre a gente fala a respeito disso, que são as janelas da memória. Existem várias janelas da memória, né, moçada? Mas assim, existem duas que a gente considera como as mais importantes, digamos assim, que a gente vive falando de sala de aula. Vocês lembram qual que é? Respondam aí. Posso ouvir daqui, ó. Posso ouvir não. Mas a primeira, né, das duas é a janela killer. Você lembra das janelas killer? Então, são as janelas killer e as janelas light. A killer são experiências ruins, né? São coisas que você vivenciou que não foram legais, às vezes até situações traumatizantes, mas que ficam ali arquivadas e tal, e, né, trazem lembrança, né? Possui uma carga emocional muito grande. Então a gente pode, em poucas palavras, definir as janelas killer dessa forma, né? São experiências, são sensações, são coisas que talvez até geraram um trauma pra gente e ficam ali arquivados naquela janela, beleza? Está extremamente, né, interligado com esse conceito aí, né, do fenômeno Hã que a gente falou primeiro, beleza? E a segunda já é as janelas, né, as janelas light, já são
coisas boas que você experimentou. Às vezes uma viagem que você fez em família, que marcou a tua vida. Faz 5 anos que você foi para tal lugar, mas você não esquece, volta e meia você lembra. E é gostoso lembrar de certas coisas que a gente viveu, experimentou, fizeram pra gente, enfim. Então são as janelas light, são experiências boas, são coisas legais, maravilha. E um outro conceito, um outro código da inteligência que a gente pode falar aqui é a respeito do fenômeno do alto fluxo. Fenômeno do alto fluxo. Esse a gente já não tem falado tanto. E eu quero até ler na apostila junto com vocês aqui, aliás, no PDF, para a gente ter um entendimento aqui mais amplo. Maravilha? Então, o fenômeno do alto fluxo, ele pode ser comparado a um imã. Interessante, isso, Ele pode ser comparado a um imã poderoso que percorre nossa mente numa enorme velocidade. Você consegue imaginar isso? Pensa num imã aqui dentro da tua mente, um exemplo só para você conseguir compreender melhor o sentido, o que é de fato o fenômeno do alto fluxo. Então, como se fosse um imã poderoso e muito forte, que ele percorre a nossa mente numa velocidade muito grande, e ele é responsável por abrir todas as janelas, por abrir janelas, aliás, abrir todas as janelas que possuem uma alta carga emocional. Então, ela está diretamente ligado já ao conceito ali, ao código, das janelas killer, que são coisas ruins, que geraram trauma, que geraram sofrimento, que gerou alguma dificuldade, que gerou até mesmo um bloqueio emocional. Então, olha como uma coisa está interligada com a outra. Por isso a importância da gente ter, entendimento dessas coisas. Porque quantas vezes, até o exemplo aqui que está no teu PDF a respeito do fenômeno do alto fluxo, é a questão de às vezes a gente ficar nervoso sem necessidade. Quantas vezes a gente já se deparou com uma situação como essa? Você fica bravo, nem sabe por que você está bravo. Às vezes alguém te falou uma coisa que não foi legal, mas também não era para tanto. E você vai lá e perde as estribeiras, fala o que não deveria, faz o que não podia. E quando você vê, você se machuca o outro, ofende alguém. Aí você para pensar e fala assim, nossa, por que eu fiquei tão bravo assim? Por que eu fiquei tão nervoso? Mas às vezes é a tua própria mente, que acessou a uma memória ruim, um acontecimento chato, negativo, e você acaba, num determinado momento ali que nem vinha ao caso, você fica estressado, você fica nervoso, e a gente às vezes acaba tendo dificuldade de gerenciar todas essas emoções. Então tudo isso acontece no piloto automático, moçada. Não é você que vai lá e aperta o play, deixa eu aqui configurar, as memórias, as janelas, o fenômeno, do alto fluxo, não sei mais o que. Acontece no automático. Então a verdade é que a nossa mente ela vai captando, Ela vai captando as coisas e aqui, só arquivando. E fica ali, registrado no subconsciente. E existem muitas janelas, 2 delas, as principais são essas, janelas light, janelas, como é que chama? Janela light, e a janela, fugiu da minha cabeça aqui, mas não vou editar não, as janelas killer fugiu aqui. Então, existe essas duas, são 2 de muitas, essas são as mais importantes, uma extremamente ligada a questões ruins e a outra a questões, a memórias bacanas, que te fizeram bem, que te trazem alegria, traz aquela nostalgia, isso é muito legal. Mas a gente precisa, como eu vinha dizendo, saber gerenciar isso, saber ter um domínio próprio. Por exemplo, quando vem um pensamento ruim, o que eu vou fazer com esse pensamento? Quando a minha mente aqui, ela, de alguma forma ela acessa um acontecimento do passado que, poxa, não foi legal, não foi bacana, como que eu lido com isso? Eu explodo, eu fico revoltado, ou então entra uma tristeza profunda na minha alma e eu não sei o que fazer. Como gerenciar esse tipo de coisa? Em primeiro lugar, a gente precisa entender esse mecanismo. É o que eu estou apresentando para vocês aqui, é o que nós já temos estudado. Eu estou falando de uma forma bem superficial aqui, porque já é algo que a gente constantemente fala em sala de aula.
e não é de hoje que vocês têm aprendido isso, né? Eu disse ano passado, enfim, vocês já estão tendo acesso a esse tipo de conteúdo. Eu gostei muito do exemplo aqui que consta no PDF, que o autor traz a respeito do Steve Jobs, né? Vocês lembram lá o criador, né? O fundador da Apple e tal. É inusitado, né? Um fato que aconteceu na história dele, que ele, num determinado momento, ele foi demitido da própria empresa que ele havia fundado, né? A Apple, né? Se eu não me engano, aqui 10 anos mais tarde, ele ter fundado, ele acabou sendo demitido, foi desligado. E o autor aqui traz essa reflexão pra gente, né? Como que ele gerenciou essa frustração? Ele desistiu, entregou os pontos e, meu Deus, ó céus, ó terra. Mas não, né? Ele deu a volta por cima, ele construiu uma outra empresa do zero. Mais tarde essa empresa foi comprada pela Apple, ele voltou, se tornou um executivo lá, presidente, enfim, tantas coisas aconteceram. Mas tudo por quê? Porque ele soube gerenciar suas emoções, ele soube lidar com as frustrações da forma correta. Então a gente não está livre de se frustrar, a gente não está livre de passar por decepção, isso faz parte da vida. Quantas vezes você já não se frustrou com alguém? Às vezes até um próprio pai, a mãe, né? A gente fala alguma coisa que a gente não gosta, um colega de escola, pessoas, natural. Só que a gente precisa aprender a lidar com isso, né? A não aceitar qualquer tipo de ofensa e a não permitir que isso também roube a nossa alegria, roube a nossa paz, roube a nossa disposição. A gente conseguir perdoar, a gente conseguir ter um equilíbrio emocional bacana, não se deixar levar pelas situações e dar a volta por cima e viver a nossa vida bem. Beleza, maravilha? Beleza, galera? Então, hoje, né? Por hoje é só. Apenas para a gente conseguir refletir sobre essas coisas que a gente já vem pontuando. Semana que vem a gente vai ter uma live, aí eu quero ouvir vocês, eu quero trazer algumas outras coisas, somar com tudo isso aí que a gente já tem falado, e eu tenho certeza que vai ser bacana. Vou deixar um exercício para vocês também, e eu conto, né, com a participação de cada um aí durante a semana e na nossa live da semana que vem. Maravilha? Deus abençoe a todos, um final de semana aí maravilhoso, que vocês possam desfrutar com a família aí, tudo na paz, e a gente vai se falando. Beleza, galera? E lembre-se, hein? Lembre-se, vocês precisam gerenciar bem as emoções. Não se deixe abater ou se levar por qualquer sentimento ruim que aparecer. Tá certo? Reflete, fala, opa, peraí, isso aqui vai me levar pra onde? Tá me fazer bem esse negócio ou não? Show? Um abraço, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau. Valeu!